Flamengo tentará volante do Atlético Paranaense. Mengão lidera o ranking de contratações nessa janela de transferência. Fim da novela Thiago Maia. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa noite de quinta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Deixa o like de vocês é muito importante. Não é inscrito? Se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Não nos seguem? Passem a nos seguir. Tudo isso para vocês é de graça, vocês não pagam nada e ficam sempre informados do que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para as notícias, porque notícia que interessa, o resto não tem pressa. Gente, vimos o caso aí do Fabrício Bruno, que fraturou o nariz em 2 lugares. É isso aí. Fabrício Bruno não passou por procedimento cirúrgico nenhum. Ele mesmo colocou o seu nariz no lugar e a sua esposa fez uma homenagem para ele nas redes sociais. Presta só atenção no que disse aqui a esposa de Fabrício Bruno. O único que eu já vi na vida que quebra o nariz em 2 lugares e não sangra e nem fica roxo. O nariz estava literalmente amassado. Colocou o nariz no lugar sem intervenção cirúrgica, sem sedação, nada. Mesmo com o nariz quebrado, continua suas atividades normal. Se eu falar que é exemplo de profissionalismo, vão achar que é puxa-saco pro lado deles. Mas não é. É que esse cara aí dá vida em qualquer lugar que ele está. Ele cresceu assim, foi ensinado assim. E sempre será assim, exemplo de humildade, caráter e etc. Mesmo que nem todos reconheçam isso, você é soda, eu te amo, escreveu a esposa de Fabrício Bruno nas redes sociais. Parabéns, Fabrício Bruno, que siga aí como exemplo para alguns jogadores que qualquer coisinha está se afastando dos gramados, né? Então, mudando aqui de assunto, né? Flamengo fez a janela de transferência mais cara da sua história, com apenas 3 contratações. Tendo em vista que em 2020 foram 6 contratações e o Flamengo gastou menos. E esse valor ainda pode subir. Olha só, a primeira janela de transferência do futebol brasileiro de 2024 termina nessa quinta-feira. E em valores absolutos, ela se fecha com o maior investimento da história do Flamengo, junto com a janela do verão de 2020. Com só 3 contratações, o Flamengo investiu aí 158,1 milhão de reais. Né? Foram 77 milhões depositados aí à vista na conta do River Plate, por De La Cruz, 42,8 milhões parcelados com o Roma por Matias Vina, e 37,6 milhões com o Bragantino por Léo Ortiz. Nas contratações do lateral esquerdo e do zagueiro ainda há 2 bônus de 1 milhão de euros, cerca de 5,3 milhões cada, por títulos que podem aí engordar as cifras para 168,7 milhões de reais. A última vez que o Flamengo investiu tão pesado assim foi numa janela que no início de 2020, na época o Flamengo contratou o dobro de jogadores, 6, e gastou 159,7 milhões. Foram 90 milhões e 800 mil reais pagos para o Inter de Milão para contratar Gabigol, 33 milhões e 900 mil reais para tirar Michael do Goiás, 30 milhões e 400 mil reais para contratar Léo Pereira do Atlético Paranaense e 4 milhões e 600 mil reais pelo empréstimo de Pedro junto à Fiorentina, enquanto Gustavo Henrique e Pedro Rocha chegaram sem custos de transferência. É isso aí. A segunda maior quantia investida pelo Flamengo em uma janela ficou no limite, mas sem estourar o orçamento em dezembro. Lembrando que o Conselho Administrativo estipulou um teto para a contratação no valor de 30 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais e 160 milhões e 500 mil reais na cotação atual. O Flamengo contratou os jogadores que ele queria. Foram menos contratações, mas foram jogadores de peso, jogadores que vêm para agregar, não foi para encher o elenco e gastou esse valor. Vou trazer aqui para vocês a lista completa
dos maiores investimentos do campeonato do Brasil, né, nessa janela de transferência. Primeiro lugar, Flamengo, 158 milhões e 200 mil reais. Segundo, Botafogo, 131 milhões e 700 mil reais. Terceiro, Corinthians, 130 milhões e 300 mil reais. Quarto, Vasco, 120 milhões e 200 mil reais. Quinto, Palmeiras, 90 milhões e 600 mil reais. E o sexto, Atlético Paranaense, 82 milhões e 400 mil reais. E sétimo, São Paulo, com 74 milhões. Oitavo é o Inter, com 54 milhões e 400 mil reais. O nono é o Bahia, com 51 milhões e meio de reais. E em décimo, Atlético Mineiro, com 42 milhões. Informações do GE. Né? Então, e por falar na contratação, né, Léo Ortiz será relacionado para a partida contra o Fluminense e deve começar aí no banco de reservas. Segundo informações, Vene Casagrande. Né? Não tem lógica ele também começar como titular. Tem uma fila, tem uma hierarquia. Fabrício Bruno, Léo Pereira. Aí vem Davi Luiz. Né? Aí, sim, que vem os outros jogadores, que no caso é o Léo Ortiz, que eu acho que o Léo Ortiz não vem para ser reserva. Como já falei, Léo Ortiz é o melhor zagueiro do Brasil nos últimos 4 anos, né? Segundo lugar, vem Léo Pereira. Flamengo descarta Maurício e mira segundo volante para substituir Gerson. O Flamengo mira em uma contratação na janela de abril que abre para negociações entre jogadores que disputam os campeonatos estaduais do país. A prioridade do Flamengo é fechar com um segundo volante que possa substituir Gerson. A informação é do jornalista Mauro César Pereira. O jogador passou aí por cirurgia por conta de um problema renal e deve ficar 3 meses afastado dos gramados. Sendo assim, o Flamengo quer ter um nome capaz de compor elenco e dar qualidade. Maurício era um dos nomes especulados, mas o jogador atua mais avançado e é aí um nome que internamente dificilmente o Flamengo conseguiria, já que o Internacional conta com o atleta para essa temporada de 2024. Sendo assim, o Flamengo deve buscar outro jogador que possa qualificar o elenco e chegar eventualmente como reserva. Alguns nomes estão sendo avaliados pela diretoria e pela comissão técnica de Tite, mas nenhum nome vazou até o momento. Não tinha vazado, porque Mauro César Pereira trouxe a informação fresquinha que o Flamengo tentará o volante do Atlético Paranaense, o volante Eric, garante o jornalista. Aqui, ó. Nas últimas horas, Mauro César Pereira revelou que o Flamengo irá buscar um volante na janela especial que ficará aberta entre os dias 1º e 19 de abril. De acordo com o jornalista Romário Júnior, ex-Record, o plano A da diretoria do Flamengo é Eric, do Atlético Paranaense. Com 26 anos, o volante é visto no Ninho do Urubu como uma boa possibilidade no mercado. Vale lembrar que essa janela só contempla jogadores que atuam nos estaduais. Anteriormente, o Corinthians chegou a tentar contratar Eric. Entre os paulistas e o atleta existiam aí um acordo, mas o Atlético Paranaense, como sempre, é duro nas negociações e recusou a oferta do time de Itaquera, pois considerava baixa. Conforme dito aí pelo portal Transfermarkt, Eric está avaliado em 4 milhões de euros, cerca de 21,5 milhões de reais, o mesmo valor que o Internacional vai pagar ao Flamengo pelo jogador Thiago Maia, que eu já vou entrar nesse assunto. Se a negociação com o Flamengo avançar, o contrato deve ser de 4 a 5 anos. No entanto, se não concluir as conversas com sucesso, o Flamengo irá passar para um plano B que ainda não veio à tona. Vamos aguardar para ver se essa informação é mesmo verídica ou se é um factoide. Sabemos que Mauro César Pereira tem muitos contatos, né? E ele pode realmente estar aí trazendo uma notícia verídica. Mas vamos esperar para confirmar. Já foram especulados tantos nomes no Flamengo, né? E não chegaram. Então, mudando aqui de assunto, agora vamos entrar na pauta Thiago Maia. Rapaz, que novela chata. Tá igual a novela Léo Ortiz. Parece que finalmente essa novela chegou ao fim e Thiago Maia vai para o Internacional. No apagar das luzes. No último dia da janela de transferência, Flamengo entrou em acordo com o Lilith e o atleta vai se transferir. Então vamos lá falar sobre o assunto. Flamengo e Lilith chegam a um acordo e Thiago Maia será vendido ao Internacional. O clube de Porto Alegre vai pagar 4 milhões de euros,
cerca de 21,6 milhões de reais por 50% do volante. O Flamengo fica com 2,8 milhões de euros, cerca de 15 milhões,1 milhão, e fica com 25% do atleta. O time francês também vai ficar com 25%. Informações aí de Vene Casagrande. Thiago Maia, vai com Deus, seja feliz e que você consiga muito e muito sucesso aí no Internacional de Porto Alegre. Agora vamos falar aqui sobre Everton Ribeiro, que foi vendido para o Bahia. O Flamengo tinha planejado uma festa de despedida para Everton Ribeiro no Campeonato Carioca no jogo contra o Vasco da Gama. Foi o primeiro jogo do rubro-negro no Maracanã após aí as férias do final do ano. O Flamengo veio lá dos Estados Unidos, fez a sua pré-temporada, só que por causa da agenda do Bahia não houve essa possibilidade. Ele tinha um jogo muito importante pela Copa do Nordeste e não poderia liberar o atleta. Então, sendo assim, o Everton Ribeiro, o Flamengo deve fazer uma festa, né, de despedida para Everton Ribeiro no jogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, que deve ocorrer entre junho e julho. Agora, minha opinião, a Maurício de Paula Santos ou paraquedista rubro-negro, eu sou completamente contra essa festa de despedida. É um jogo sério do Campeonato Brasileiro que vale um título muito importante. Era para ter sido feita essa homenagem antes dele ter ido para lá, como fez aí com o Felipe Luiz, como fez com o Rodrigo Caio, já que tinha intenção de não ficar com ele no elenco. Agora chega lá, faz homenagem, dá camisa, dá plaquinha, aí no jogo Everton Ribeiro faz um gol no Flamengo. E aí? Todo mundo com cara de B, né? Porque tem a tal da lei do ex. É um ídolo do Flamengo, conquistou vários títulos aqui, multicampeão. Tenho todo o carinho, todo o respeito por Everton Ribeiro, pela sua família, pelo Totói da galera, nosso amuletozinho, mas já era. Agora ele é atleta do Bahia. Ele é jogador do Bahia, ele veste as cores do Bahia. E não tem que ter homenagem nenhuma de despedida para Everton Ribeiro em jogo de campeonato brasileiro. Não tem. Essa é a minha opinião. Opinião e nariz, cada um tem o seu. Se você tiver a sua, eu respeito, né? Então, segue o líder. Flamengo, sub-20, vence mais uma na Libertadores da América da categoria. Flamengo enfrentou o Alcas do Equador na tarde dessa quinta-feira, em jogo válido aí pela segunda rodada da Libertadores da América Sub-20 em Montevidéu, no estádio Domingo Burgano, no Uruguai. O rubro-negro levou a melhor, já que derrotou o time equatoriano por 2-1 e assumiu a liderança do Grupo C. Os garotos do Ninho saíram atrás no placar, isso porque aos 12 minutos do segundo tempo, Felipe Bryan recuou fraco e deixou a bola aí para o atleta do Equador aí marcar o primeiro gol. O goleiro Lucas Furtado, desse modo, não teve como fazer para poder aí evitar o gol, né? E o Alcas bateu em direção à meta e marcou o primeiro gol da partida, mas o Flamengo foi lá, empatou e virou. Então, um empate no próximo jogo aí, eles estão classificados para a próxima fase. Se classifica o primeiro de cada grupo e o segundo melhor no geral. Não é o segundo de cada grupo, não. É o segundo no geral. O primeiro de cada grupo e o segundo no geral, né? Voltando aqui para o jogo Flamengo e Fluminense, que acontecerá no sábado, dia 9, às 21 horas, no Maracanã. Foi definido aí o árbitro de Flamengo e Fluminense para a semifinal. O árbitro para o Fluminense e Flamengo será Yuri Lino. O árbitro VAR será Rodrigo Carvalhais. Esse será o segundo Fla-Flu que Elino vai apitar em 2024. E ele comandou o jogo da 10ª rodada da Taça Guanabara. E antes disso, ele arbitrou o jogo Flamengo 1, Botafogo 0 pela 7ª rodada. É um árbitro jovem, vem se destacando aí no Campeonato Carioca. Sabemos que a FERJ está com um quadro de arbitragem muito ruim. E esse árbitro Yuri Lino aí tem sido uma unanimidade diante dos grandes times do Rio de Janeiro, né? Sabemos que antes dos jogos se reúnem representantes de cada clube para poder escolher o árbitro que vai apitar essa partida, né? Reformulação geral no Flamengo. Que história é essa, Pequeno? Rapaz, o mal
O ano mal começou e Flamengo já dispensou 9 jogadores. É isso aí, vamos ver os nomes que entraram na barca do Flamengo. Rodrigo Caio e Felipe Luiz, Everton Ribeiro e o goleiro Santos, Pablo, Gabriel Noga, Mateuzinho, Peterson e, por último, agora, Thiago Maia. Saíram 9 jogadores e vieram 3 jogadores. Flamengo fazendo a limpa. Todos nós, torcedores, ficamos falando, no ano passado. Flamengo precisa de reformulação. Flamengo precisa de reformulação. A reformulação aconteceu. Flamengo dispensou 9 jogadores. Alguns por empréstimos e outros aí em término de contrato. E não foi renovado, Então, mudando aqui de assunto, Gabriel Barbosa, o Gabigol, treinou novamente em separado e agora é mais do que nunca a dúvida para semifinais do Campeonato Carioca. Olha só, Gabigol ficou de fora do jogo que deu o primeiro título do Flamengo na temporada contra o Madureira pela Taça Guanabara. O centroavante também pode perder o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense no sábado. De acordo aí com o GE Globo, o centroavante trabalhou à parte do elenco pelo 3º dia consecutivo e é dúvida para a partida. O centroavante ainda está em fase de transição e a atividade dessa sexta-feira será decisiva para definir se o Gabigol reforça ou desfalca o Flamengo contra o tricolor das Laranjeiras. Informação que chegou agora, tem 5 minutinhos, fresquinha para vocês. Então, seguindo aqui, Flamengo fecha 2 parcerias para lançar nova camisa de 2024. O Flamengo aí fechou uma parceria com o Mercado Livre e a reserva para a produção de uma nova camisa em 2024. A ideia do rubro-negro é lançar uma campanha para os torcedores criarem aí uma estampa. E a mais votada nas redes sociais será usada como modelo na roupa. Vale destacar que os torcedores do Flamengo têm que enviar as estampas feitas até o dia 12 de março. Logo depois, o Flamengo irá fazer uma seleção preliminar e os melhores desenhos participarão da votação através das redes sociais do mais querido. São mais mantos sagrados chegando pra gente, O valor da camisa aqui, o Flamengo, inclusive, já definiu a data para anunciar o vencedor, dia 16 de março. Dessa forma, a partir do dia 25 do mês que vem, a nova camisa rubro-negra estará à venda por R$ 189,00 nas lojas do Mais Querido no Mercado Livre, que também é patrocinador oficial do Mengão, Em meio à criação da nova camisa, o Flamengo vai lançar o Manto 2 no dia 5 de abril deste ano. Mais Querido aí junto com a Adidas colocou o segundo uniforme parecido com o primeiro, mas com a cor branca e uma listra cinza bem clara na parte da frente. Além disso, a marca da empresa alemã estará estampada na manga da camisa. É isso aí, galera. Vamos ver o que nós temos mais aqui? Seguindo. Flamengo figura nos 5 maiores públicos do Campeonato Carioca em 2024. Isso aí já virou clichê, Todo ano é a mesma coisa. No Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, o Flamengo vem liderando de ponta a ponta. Vou trazer para vocês os 5 jogos do Flamengo do Campeonato Carioca que estão dando esse título de maior público da maior e melhor torcida do mundo. Vamos lá. Primeiro, fica Flamengo e Madureira, 63.422.000 torcedores. Segundo, Vasco e Flamengo, 56.318 pessoas. Terceiro, Flamengo e Fluminense, 55.401 torcedores. Quarto, Sampaio Corrêa e Flamengo, 49.112.000 torcedores. E aí vem o último, que é o Flamengo e Botafogo, 46.798.000 torcedores. Sabemos que o Botafogo não tem torcida, Então a maioria dos torcedores aí foram do Flamengo mesmo. Time sem torcida, inha. Torcida que cabe no Fusquinha. Galera, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa noite de quinta-feira. Chegou até aqui? Não deixe de dar o seu like, não é inscrito, se inscreva. Não nos segue? Passe a nos seguir. Saudações.